Material do pregador Hernandes Dias Lopes tem por título As Teses de Satanás. Neste sábado nós falaremos sobre quem Satanás diz que somos e também, durante este mês, no próximo sábado, falaremos sobre quem o mundo diz que sou e finalizaremos quem Deus diz que de fato nós somos. Convido os irmãos a abrirem em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Se vocês encontrarem Salmos, vai ficar mais fácil. Só voltar algumas páginas. Jó, capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 6 ao verso 12. E no capítulo 2 faremos a leitura do verso 1 ao verso 6. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora o capítulo 2, do verso 1 ao 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me citastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Amém. Nesta noite nós conversaremos sobre as teses de Satanás acerca de Jó, bem como acerca de nós mesmos. Para quem não se recorda muito bem, tese nada mais é do que uma defesa de um ponto de vista. Quando eu tenho uma tese, eu vou defender aquele ponto de vista do início ao fim. E era basicamente isso que Satanás iria fazer com Jó. E o mais interessante no início, que não é o próprio Satanás que indaga a Deus. Quem começa essa conversação é o próprio Deus. Logo de cara vocês vão ver no versículo 6 que o próprio Deus questiona Satanás: de onde vens? E a resposta de Satanás é algo que nós devemos pensar. A Bíblia diz que Satanás ele anda ao nosso derredor, procurando quem tragar. Este é um dos ensinamentos que nós vamos ter. Uma vez ou outra nós acabamos falhando porque damos brecha a Satanás. Não foi assim com a vida de Jó. Apesar de Satanás tentar de todas as formas, nós veremos nesta noite que Jó em momento algum blasfemou contra Deus. Satanás ele está em todo o tempo tentando nos deter, tentando nos desviar do foco. Eu creio que vocês já passaram por situações adversas em que o próprio Satanás o distanciou de Deus. Satanás ele faz isso não somente conosco, mas ele fez isso com o próprio Jesus. Creio que os irmãos lembram lá em Mateus capítulo 4, Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. E a Bíblia diz que Jesus em momento algum ele gritou, esperneou, mas em todo momento ele respondia: está escrito, está escrito, está escrito. Então essa era uma forma de Jesus responder a tudo aquilo que era levantado contra ele. E é interessante também que no versículo 8 é o próprio Deus quem dá o currículo de Jó. Quando Satanás vem e ele diz
tem visto meu servo Jó, homem íntegro, correto, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós vamos compreender aqui esses 4 pontos que o próprio Deus levanta sobre Jó. O que seria um homem íntegro? Íntegro é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Isso é integridade. Ser íntegro, entre aspas, diante da sociedade, em especial diante da igreja, é algo muito fácil. Eu faço somente aquilo que convém perante as pessoas. Mas Jó era íntegro ainda, sem ninguém por perto, ainda que ninguém estivesse vendo. Isso é integridade. É o seu secreto, é aquilo que ninguém mais conhece além de você e Deus. O que é ser reto? Que é o segundo ponto que o próprio Deus levanta sobre Jó. Ser reto é você estar todo o tempo em uma vertente, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, Jó era um homem coerente. Aquilo que ele falava, aquilo que ele defendia, ele praticava. A Bíblia também diz que Jó era temente a Deus. E para quem costuma e ama ler Provérbios, vocês já devem ter visto essa palavra com muita frequência. O que é temer? Temer é diferente de ter medo, por exemplo. O temor que nós temos a Deus é um respeito elevadíssimo que nós temos ao nosso Deus. Esse é o princípio da sabedoria. Então Jó, ele tinha essa sabedoria vinda do próprio Deus. E finaliza o versículo 8 dizendo o seguinte: Jó se desvia do mal. Ele era íntegro, ele era reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. O que é desviar do mal? É ser extremamente santo. Santidade é ser exclusivo de Deus. E aqui já vai uma observação. Diferente do que o mundo fala, ser santo não é não pecar. Fulano de tal diz que é santo, isso não existe. A própria Bíblia diz que nós devemos ser santos assim como o Senhor Jesus é santo. Ser santo é ser separado, tão somente para o nosso Deus. Nós vamos falhar, nós vamos pecar, mas ainda assim nós seremos tementes a esse Deus Todo-Poderoso. E aqui nós observamos que no versículo 9, versículo 10, Satanás, ao invés de aplaudir, nossa, como o Jó é um cara bacana. Olha só a resposta bem irônica que Satanás dá no versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Debalde é o mesmo que inutilmente. Em algumas versões tem algumas outras expressões. É como se Satanás estivesse dizendo o seguinte: Jó teme ao Senhor, mas não é por acaso não. Jó teme ao Senhor por causa disso e por causa daquilo. É como se Satanás estivesse dizendo o seguinte: ora, servir a Deus quando tudo vai bem é uma maravilha. E quantos de nós já ouvimos isso? E quantos de nós já passamos por isso? Quando tudo ia bem, a nossa vida espiritual estava tranquila, vindo aos cultos, participando das células. E quando tudo começou a dar errado? Pegamos como exemplo esta pandemia. Infelizmente, eu falo isso quase que chorando. Nós vemos muitos jovens que antes da pandemia estavam bem firmes. E não somente jovens, a igreja como um todo. Mas durante a pandemia acabou se distanciando. É isso que nós temos visto, infelizmente. E aí nós já aprendemos algo. As circunstâncias não nos podem desviar do foco, distanciar de Deus. E Satanás continua no versículo 10. Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? É como se Satanás estivesse dizendo o seguinte: quando ele está sob a sua proteção, é muito fácil ele te servir, muito, muito fácil. E no versículo 11, diz o seguinte: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E aqui Satanás levanta a primeira tese contra Jó. A primeira tese é a seguinte: ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. Satanás está dizendo com isso o seguinte: experimente, Senhor, retirar os bens de Jó. Experimente tirar as riquezas. Experimente tirar os bois e todo o alimento que ele tem. Eu convido vocês a lerem aí rapidinho o versículo 3, só para vocês terem uma noção do quão rico era Jó. Versículo 3 diz o seguinte: Noel, se puder colocar na versão ARA, fica melhor para o pessoal acompanhar, que é a mesma versão que eu utilizo, por favor.
Certo. A palavra do Senhor diz o seguinte: Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Jó era o homem mais rico daquela época, mais rico da sociedade. E aqui já cai por terra uma primeira inverdade. Muito se tem falado que ser rico é pecado. A Bíblia afirma que ser rico não é pecado, porque Jó era muito rico, inclusive o mais. Só que o próprio Deus dá um diagnóstico sobre Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então, quando alguém afirma que ser rico é viver em pecado, pressupõe que a Bíblia não é verdadeira. E o próprio Deus comprova isso. E é interessante porque a riqueza, ele não desviou Jó do foco. E eu gostaria de chamá-los aqui para um versículo que talvez foi distorcido ao longo do tempo, em que muitos falam: o dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se você ama o dinheiro acima de Deus, aí sim pode ser um problema. Então, que fique claro aqui essa situação. Só que Satanás, ele não para por aí. Além de saber que Jó era muito rico, que ele tinha bens, que ele tinha tudo isso e tudo aquilo, ele meio que joga na cara de Deus o seguinte: Senhor, experimente só deixar Jó de lado por um tempo. Retire aquilo que ele tem de bem, para você ver se ele não vai fazer algo contrário à tua vontade. E no versículo 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. No versículo 12 nós temos dois entendimentos a princípio. Sem que Jó soubesse, ele foi constituído advogado de Deus aqui na terra. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: Jó, agora você será um representante do meu reino contra Satanás. E muitas vezes acontece isso em nossas vidas. O Senhor nos levanta para pregar o seu evangelho contra as ordens de Satanás, contra aquilo que o mundo tem pregado, bem como as suas ideologias. E nós, como filhos temente a Deus, devemos estar firmes no alicerce que é o próprio Cristo Jesus. E no versículo 12, é interessante porque Deus, ele mostra todo o seu poder sobre, inclusive, Satanás. Ele diz o seguinte, versículo 12: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as tuas mãos. E eu lembrei de uma frase, inclusive de Martinho Lutero, que ele diz o seguinte: Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ou seja, tudo aquilo que o próprio Satanás faz está debaixo da autoridade de Deus. Isso é meio louco, não é, irmãos? Mas é o que a Bíblia nos ensina. Não pensem vocês, por exemplo, que tudo aquilo que ocorre de ruim, Deus, ele não está no controle. Ele continua no controle, mesmo na pandemia, mesmo na morte, mesmo nas situações mais adversas. Deus, ele continua no controle. Ainda que Satanás se levante, bem como todos os seus demônios, Deus, ele continua no controle. E foi assim com a vida de Jó. E a Bíblia diz que Satanás sai dali e faz um dos maiores estragos que Jó já teve em toda a sua vida. Talvez vocês já devem ter ouvido a história de Jó em pregações, em canções, que tem várias e várias canções que falam sobre Jó. Só que alguns ensinamentos, infelizmente, muito equivocados. E nesse versículo 12, nós percebemos que é o próprio Deus quem permite Jó passar por situação assim. E quantas vezes nós olhamos para as situações e diz: caramba, é Satanás, caramba, é o pecado, é isso, é aquilo. Só que a Bíblia diz que Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. O próprio Deus concedeu essa permissão. Que isso fique de lição para cada um de nós. Deus, ele continua no seu alto e sublime trono, no controle de todas as coisas, ainda que as circunstâncias digam o contrário. Essa é a convicção que nós devemos ter em nossos corações.
nós temos do verso 14 ao verso 17 aquilo que Satanás fez para com Jó. Gostaria que nós acompanhássemos aí, do verso 14 ao verso 17. Satanás destrói os bens de Jó. Versículo 14. Veio um mensageiro de Jó, aliás, a Jó, e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. Versículo 15. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer esta nova. 16. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo do céu, aliás, de Deus, caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer esta nova. Verso 17. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer esta nova. Só até aí por enquanto. Olha só o que aconteceu. Como afirma no versículo 3, Jó era o homem mais rico daquela época, de todo o universo. Dos versos que eu acabei de ler, nós vamos ter uma afirmação: Jó perdeu tudo o que tinha, os seus bens financeiros, aquilo que ele tinha como criação. E aqui nessa época, só para dar uma informação a mais, os homens mais ricos eram conhecidos pela quantidade de animais que eles criaram. Então, neste caso aqui, Jó era o mais conhecido, disparadamente. E aí, nós temos do versículo 14 ao 17, como nós acabamos de ver, Jó entrando em colapso. O homem que outrora era o mais rico da sociedade, hoje não tem nada. O homem que era conhecido como o mais rico, hoje é conhecido por ser o mais miserável dentre os homens. E Satanás joga na cara de Deus o seguinte: retirei os bens, agora vamos ver se ele vai blasfemar contra o Senhor. Será que a tese de Satanás estava certa? Será que aquilo que ele levantou contra Jó de fato era verdade? Temos a resposta, e a resposta se encontra no mesmo capítulo 1, só que agora no versículo 21. Gostaria que acompanhássemos também. Capítulo 1, versículo 21 diz o seguinte: e disse Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Em outras palavras, Jó está dizendo o seguinte: eu não tenho nada, eu não vou levar nada. Aquilo que eu ganhei dentre o meu nascimento até a minha morte, ficará por aqui mesmo, eu não vou levar nada. E aqui cai por terra a primeira tese de Satanás. Jó comprovou que ama mais a Deus do que ao dinheiro. Jó comprova com uma única expressão: nu eu vim, nu eu voltarei. E essa é uma razão que Jó nos deu para continuar firmes no Senhor. Conheço, por exemplo, e você também, pessoas que muito menos blasfemariam contra Deus. Quantos aqui, por exemplo, já não passaram por problemas financeiros e na primeira oportunidade disseram: Deus já não está me ouvindo, Deus parece que já não está no controle da minha vida. Até outro dia eu estava tão bem financeiramente, hoje eu já me encontro cheio de dívidas, parece que Deus se esqueceu de mim. E eu lembro de alguns questionamentos lá em Salmos, capítulo 42, em que o salmista, diante das adversidades, ele começava a se indagar: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Essa é uma convicção que nós devemos ter. A nossa alma vai indagar, vai fazer alguns questionamentos, mas a convicção que nós devemos ter é: Deus ainda será louvado através da minha vida, através do meu testemunho. Amém? Então cai por terra a primeira tese de Satanás, em que ele diz que Jó ama mais ao dinheiro do que a Deus, e Jó comprova que ama mais a Deus do que ao dinheiro. Essa é uma certeza que nós podemos observar aqui. Só que nós sabemos que Satanás, ele não parou de indagar nem mesmo Jesus lá no deserto. Quem dirá parar de indagar Jó e jogar contra ele algumas verdades. E agora nós vamos observar o
segundo ponto, ou a segunda tese que o próprio Satanás levanta contra Jó. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás também levanta essa segunda tese. Ninguém ama a Deus mais do que a família. Recapitulando, primeira tese, ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro. E a segunda tese levantada, ninguém ama mais a Deus do que a sua própria família. Amém. Versículo, como eu estava falando, a segunda tese foi levantada. Ninguém ama mais a Deus do que a própria família. Versículo 5 diz o seguinte: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. O que nós aprendemos aqui nesse versículo 5? Jó era um homem que lutava constantemente para que os seus filhos ficassem no caminho do Senhor. Jó, ele amava demais, principalmente seus filhos, bem como a sua esposa. E Satanás levanta a segunda tese: Senhor, eu sei que ele deixou de lado os bens, mas eu duvido que ele vai deixar de lado seus familiares para te adorar. E aqui entra algo que, quando eu faço essa leitura, eu lembro prontamente dos meus familiares, eu lembro dos meus amigos e aqueles que foram perdidos durante esses últimos dias. Não sei quantos se recordam, mas há uns 2, 3 anos, eu perdi um familiar e eu entrei em contato com o Gerias e com alguns outros amigos meus. E é até complicado relembrar disso, porque eu estava viajando, eu estava muito distante quando eu recebi a notícia. Meu filho, o seu tio acabou se suicidando. E eu estava talvez em uma das cidades mais turísticas do Brasil, mas naquele momento eu perdi toda a vontade. Eu só queria voltar para casa, só queria ficar com os meus familiares. Eu imagino o seguinte: perder somente um familiar, e ele não era nem tão próximo como os filhos de Jó, me causou tudo aquilo. Agora imagine o que aconteceu aí a partir do versículo 18. Acompanhemos. A palavra do Senhor diz o seguinte: também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer esta nova. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Os 10 filhos morreram. E se você fizer a leitura de todo este capítulo 1, e se puderem ler todo este livro de Jó, vocês vão ver que ele não perdeu os bens em um dia, e só meses depois ele perdeu umas coisas. A Bíblia diz que tudo isso aconteceu em um único dia. Agora imaginem vocês, perder tudo isso que Jó tinha em um único dia. Será que vocês continuariam tementes a Deus? Será que nós continuaríamos firmes dizendo glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor? E Satanás tem levantado essa tese contra cada um de nós também. Ele tem dito o seguinte: quando você perder um familiar, você vai blasfemar contra Deus. Quando você perder os seus bens, você vai virar as costas para Deus. Porque quando tudo vai bem, o Senhor é poderoso, o Senhor é rei. E quando tudo vai mal, você continuará firme? Você continuará temente ao nosso Deus? E são questionamentos que são levantados. Jó, ele era um pai intercessor, ele era um pai que lutava pelos seus filhos, ele era um pai que buscava pela santificação e salvação de cada um deles. Como vocês puderam olhar no versículo 5, a Bíblia diz que Jó, ele se levantava, ele acordava e já ia interceder pelos seus filhos, pelos pecados que possivelmente eles poderiam ter cometidos. É como se Jó estivesse dizendo o seguinte: eu nem sei se meus filhos realmente pecaram, mas eu já vou me adiantar, eu vou orar por eles. Olha só como Jó amava os seus familiares. No mesmo dia em que Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu os seus filhos. Não um dia depois, não semanas, meses ou anos, mas no mesmo dia, Jó entra em um colapso financeiro, colapso familiar. Ele perde praticamente tudo que ele tem.
Como se levantar de um luto? Como é que nós iremos agir quando tudo está desmoronando ao nosso redor? Como é que eu vou viver uma vida íntegra e correta quando tudo não vai bem? Será que a tese de Satanás sobre Jó é verdadeira? Será que Jó, de fato, ama mais a família do que a Deus? E a resposta está no versículo 21, agora na parte B, que diz o seguinte: Jó respondeu: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que vocês lembram de uma canção que está bem famosa aí. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E essa é uma realidade. Ainda que percamos tudo, que não percamos a nossa fé em Cristo Jesus. Só que, como falado, por mais que Jó tenha comprovado a tese de que ama mais a Deus do que a sua família, Satanás não para por aí. E Satanás levanta agora uma terceira tese. A terceira tese de Satanás é a seguinte: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. É como se Satanás estivesse dizendo o seguinte: olha, perder os seus bens, tranquilo. Perder familiares dói, mas a pessoa pode sobreviver. Mas se eu tocar nele próprio, será que ele vai continuar temente a ti, Senhor? Esse foi um questionamento que Satanás fez para Deus. E no versículo 4 e 5 do capítulo 2, gostaria que vocês acompanhassem também, capítulo 2, do verso 4 a 5, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao 6, capítulo 2, do verso 1 ao 6, diz o seguinte: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Esta parte é muito importante. Embora me sintaste contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: ele que está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Perceberam que é basicamente o mesmo contexto do capítulo 1, só que aqui tem algumas observações. Quando o Senhor questiona mais uma vez para Satanás: de onde vem? Satanás ele não mudou a resposta não, ele continuou com a mesma resposta: eu venho de rodear a terra. Satanás ele continua ao nosso derredor, ainda que as situações mudem, ainda que as circunstâncias sejam contrárias àquele que era a ser esperado. E aqui tem uma outra observação, eu pedi para vocês prestarem atenção aí no finalzinho do versículo 3, em que diz o seguinte: Jó ainda conserva a sua integridade, mesmo você tendo me incitado contra ele para consumir sem causa. Traduzindo, Deus está dizendo o seguinte: viu? Você me fez levantar teses contra Jó, mas ele provou que ama mais a mim do que ao dinheiro. Ele provou que ama mais a mim do que a sua família. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: não adianta, Satanás, eu já conheço as tuas mentiras, você pode levantar várias e várias teses, mas Jó continuará firme, continuará me temendo. Será que o Senhor falaria o mesmo de cada um de nós? Será que ele olharia para Satanás, apontando para mim, para você, e diria: Satanás, ele vai continuar firme, mesmo que você levante diversas teses? E esse questionamento deve ser feito constantemente. Será que nós temos sido firmes, ou nós andamos de acordo com as circunstâncias? Então a terceira tese, para recapitular: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. E é interessante porque no versículo 6, é o próprio Deus que concede mais uma vez permissão para Satanás. E aqui nós recapitulamos aquilo que Martinho Lutero diz:
Satanás é um cachorro na coleira de Deus. É o próprio Deus quem concede mais uma vez a permissão. Não é Satanás que se levanta e faz isso e aquilo. O próprio Deus a concede. E nós temos visto muito, talvez, quem gosta de fazer algumas leituras, seja constante ou não, vocês já devem ter visto o seguinte: um dos livros, talvez o mais depois da Bíblia, que tem sido vendido, são os livros de autoajuda. São os livros que falam sobre si próprio, os livros que falam como eu melhorar, como eu enricar, como eu isso, como eu aquilo. E nós vamos percebendo aí que o mundo está cada vez mais egocêntrico. Eu tenho pensado mais em mim mesmo. E não à toa Satanás levanta essa tese contra Jó. Experimente tocar nele. Experimente se levantar contra ele, não mais contra bens, não mais contra a família, mas contra ele mesmo. Satanás levanta essa terceira tese: é impossível alguém amar mais a Deus do que a si próprio. E Satanás sai dali e começa uma tragédia na vida de Jó. Acompanhe comigo no versículo 7. Olha só o que Satanás fez. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Irmãos, vocês já pararam para pensar nessa situação em que Jó estava? Primeiro perdeu seus bens, depois perdeu seus familiares, e agora ele se encontra com tumores malignos. A Bíblia diz que Jó ele fica raquético. A Bíblia diz no versículo 8 que Jó chega a pegar cacos de telhas, possivelmente, para coçar-se do tão terrível que era essa doença. E nós temos aqui alguns direcionamentos. Quantas e quantas vezes, por mais que a doença seja simples, nós começamos a indagar, nós começamos a blasfemar, nós começamos a levantar vários e vários questionamentos contra Deus. E Satanás continua a sua lida. Jó já estava falido, já estava enlutado, agora Jó está doente, extremamente debilitado, como nós podemos ver aí no versículo 8. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. E não para por aí, irmãos. Nós poderíamos pensar o seguinte: irmão Eduardo, Jó já sofreu o que tinha para sofrer. Agora olha o que acontece aí no versículo 9. O versículo 9 diz o seguinte: então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Sabe quando você está passando por diversos problemas, o que é que você espera? Um ombro amigo, um cuidado, alguém que seja ali ao seu lado para lhe dar uma saída. Mas olha só o que a mulher de Jó, a sua própria mulher, disse: tu ainda te conservas íntegro? Ou seja, tu ainda temes a Deus? Se fosse eu no seu lugar, faria o contrário. Eu iria amaldiçoar esse Deus e morrer, porque a minha vida já não serve para nada. E quantas pessoas já passaram ou têm passado por isso? Quantas e quantas vidas têm sido desfeitas por conta da ansiedade, por conta de depressão, por conta de tantas e tantas coisas. Se eu desse a oportunidade aqui para cada um de vocês falar um pouquinho, certamente vocês diriam: Eduardo, eu já passei por isso. Ansiedade é um problema que tem afligido a todos. Não pensem vocês que é somente aqueles que não temem a Deus. O próprio Jó, ele chegou até essas indagações. Querem comprovar isso? Vejam aí, no capítulo 3, nós vamos ver o verso 1 ao 3. Capítulo 3, do verso 1 ao 3, diz o seguinte: depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia de nascença. Ele amaldiçoou no dia que ele nasceu. Versículo 2, disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Jó ele estava tão aflito, tão perturbado, que ele chegou a amaldiçoar o dia em que ele nasceu, como se ele estivesse dizendo o seguinte: quem dera se eu não estivesse vivo, quem dera se eu nem tivesse nascido. Olha só como o Jó estava sofrendo, como o seu psicológico estava abalado, como a sua mente estava totalmente estragada. E aqui eu lembro de algo
que o apóstolo Paulo vai afirmar lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. O mundo tem de todas as maneiras lançado problemas à nossa mente, mas que nós possamos lembrar de Filipenses 4:8, que diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe a sua mente. Que a nossa mente todos os dias esteja tão somente ocupada por coisas boas, coisas que provêm do próprio Deus. E quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que é fácil. Ai, irmão Eduardo, eu vou pensar em Deus, acabou o problema? Claro que não, eu sei que não é assim. Mas busque se encher de Deus, busque se encher da presença do nosso Senhor. Eu tenho a plena convicção de que isso vai ajudá-lo nessas lutas diárias que vocês tanto enfrentam. A pergunta é: a terceira tese de Satanás está correta? Quando ele diz que Jó não ama mais a Deus do que a si mesmo? Vamos ver no versículo 10, que diz o seguinte: após a sua mulher ter dito para ele amaldiçoar a Deus e morrer, ele respondeu o seguinte: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios contra Deus. E aqui cai por terra a terceira tese de Satanás. Jó, ele continuou íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal, mesmo com Satanás tocando nas áreas mais terríveis da sua vida. Então essas três teses caíram por terra de forma imediata. Só que não para por aqui. Se você fizer a leitura do capítulo 2, do verso 12 ao 13, agora não mais a mulher. Sabe quem vai aparecer perante Jó? Os seus amigos. Olha o que a Bíblia diz no verso 12 e 13, por favor. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançaram pó sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Vocês conseguem imaginar essa situação? Jó, ele estava tão debilitado, Jó, ele estava prestes a morrer, ele estava tão mal que os seus amigos, quando olharam, nem o reconheceram. E a Bíblia diz que eles nem tiveram palavras para proferirem. Por quê? Nessas horas, meu irmão, vocês já foram a um funeral em que a pessoa está bem debilitada, chorando bastante, e que você busca palavras para proferir para aquela pessoa, mas não vem nenhuma à sua mente, porque você sabe que aquilo não vai fazer diferença nenhuma? Ou até você diz: meu irmão, meus pêsames, que Deus console a sua família. Sabe o que vai acontecer? Entrar em um ouvido, sair pelo outro. A pessoa não vai sentir absolutamente nada com as suas palavras. Foi isso que aconteceu. E eu me lembro aqui de um outro versículo. A Bíblia diz que foram 7 dias que eles estiveram juntos e nenhuma palavra foi dita. E eu lembrei de um versículo que diz o seguinte: o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A escuridão pode demorar, mas tem a convicção de que a luz irá resplandecer sobre cada um de nós. Então são essas 3 teses levantadas contra Jó. E esses amigos de Jó começaram a se aproximar dele depois de todo esse silêncio e disse o seguinte: Jó, vamos conversar um pouco. Só que quando eles abriram a boca, pioraram a situação, porque eles começaram a dizer o seguinte: Jó, tu estás assim porque pecastes contra Deus. Jó, tu estás assim porque tu roubas as viúvas. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: Jó, tudo isso que tem acontecido contigo é castigo de Deus. Vocês já tiveram uma amizade assim, em que vocês estiveram muito mal e a pessoa diz: está em pecado, né? Por isso que você está assim. Na Bíblia nós temos um exemplo clássico de quando tinha um enfermo, as pessoas começaram a indagar: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Aí o próprio Jesus se levanta e diz: ninguém pecou. Aconteceu de ele nascer assim para que o nome do Senhor fosse glorificado. E as pessoas a princípio não entendiam, mas o nome do Senhor ainda ia ser
glorificado através da vida de Jó. Mas só, irmãos, que nós temos que fazer um questionamento. Qual foi a reação de Jó depois de todas essas afirmações? Vocês sabem o que Jó fez? Jó, ele começou a questionar Deus. A Bíblia diz que Jó questionava constantemente o porquê daquilo está acontecendo com ele. Depois, se vocês puderem ler com calma, Jó levantou 16 porquês. Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu não vivo de uma outra maneira? Por quê? E muitas vezes nós somos assim como Jó. Nós levantamos questionamentos contra Deus. Senhor, porque eu que todos os dias estou na tua presença, sofro tanto e os ímpios costumam prosperar? Essa era uma indagação do salmista. Por que eu que te sirvo há tanto tempo, nunca cheguei a um patamar elevado e as pessoas que não estão nem aí para ti, vivem tão bem? E Jó começa agora a levantar queixas contra Deus. A Bíblia nos mostra que Jó levantou 34 queixas contra Deus, como se Jó estivesse dizendo o seguinte: Senhor, não estás agindo de forma correta. Senhor, o Senhor deveria fazer assim o assado. E sabe qual foi a resposta de Deus para Jó? Total silêncio. A Bíblia diz que Deus não proferiu palavra nenhuma para os questionamentos de Jó. Não é ruim quando você faz uma oração e sente que Deus não ouviu e muito menos que irá responder? Parece que dá um vazio terrível, o mais íntimo. Pior que sofrer é sofrer sem nenhuma explicação sequer. Não sei se vocês já passaram por uma situação em que vocês apanharam e só depois entenderam o porquê de terem apanhado. Eu não sei porque eu sou filho único, eu nunca apanhei. Mas talvez vocês tenham passado por isso. Mas talvez isso possa ter acontecido. E é algo terrível. Por que eu estou apanhando? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Jó, ele não tinha nada que pudesse comprovar que ele merecia aquilo. E o mais terrível, irmãos, é que Jó estava sofrendo em 5 áreas da sua vida. E essas 5 áreas são vitais. A primeira área, como nós vimos, a área financeira. Segunda área, a área da saúde. Terceira, Jó sofreu no seu casamento. Quarto, Jó sofreu por conta dos seus filhos. E por fim, Jó, ele sofreu também com as suas amizades. Ele esperava da sua esposa, esperava dos seus filhos e esperava dos seus amigos. Nada disso alcançou. Jó perdeu tudo, menos a sua confiança em Deus. Essa é uma certeza que nós devemos ter. Sabe como nós podemos comprovar isso? Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25. Depois de toda essa situação, depois de todas essas adversidades, olha só o que Jó bradou. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo sem forças, Jó diz o seguinte: eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu bem sei que o meu Redentor vive, eu bem sei que o meu Redentor vive. Falar isso quando tudo vai bem é uma maravilha. Jó falou isso na tragédia de vida. Mas, irmão Eduardo, o que nós podemos aprender de fato com a vida de Jó? Primeiro, que ele derrubou as 3 teses de Satanás. Jó comprovou que ama mais a Deus do que seus bens. Jó comprovou que ama mais a Deus do que a sua família. E Jó comprovou que ama mais a Deus do que a si mesmo. E agora, no capítulo 42, nós teremos algumas lições. Ao final da sua vida, Jó aprendeu o seguinte. Nós vamos ler o capítulo 42, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu bem sei que tudo podes. Primeiro ensinamento que Jó nos dá é que nós somos seres limitados. Nós somos seres limitados fisicamente.
Eu creio que se você pegar o seu passado e o seu momento atual, você vai ver que já não consegue fazer mais as coisas que você fazia antigamente. Eu posso comprovar isso, por exemplo, na pandemia, que nós ficamos no início da pandemia, que foi bem severa, nós ficamos um tempinho parado. Depois de uns 4, 5 meses, eu fui jogar bola. E normalmente, os meninos aqui sabem, eu tenho um fôlego daqueles, eu corro bastante. Nesse dia em que eu voltei, consegui correr por 2 minutos e pedir para sair. Nós somos limitados fisicamente. Só que nós também somos limitados mentalmente. Quantos de vocês, por exemplo, já não encheram o travesseiro de lágrimas dentro da madrugada, por não saber o que ia acontecer no dia seguinte, por não ter mais saída? Quantas e quantas pessoas, antes de tirarem a sua própria vida, não se encheram de pensamentos errados? E quantas vezes nós enchemos a nossa mente daquilo que não provém de Deus? Nós somos seres limitados. Nós somos seres limitados também em relação ao nosso caráter. O nosso caráter é muito limitado. A Bíblia diz que Jó era íntegro. Íntegro é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Mas nós somos seres limitados e contraditórios. Quantas e quantas vezes nós já choramos diante de Deus dizendo o seguinte: Pai, eu pequei contra o céu e diante de Ti, mas eu prometo, Senhor, que eu não voltarei mais a cometer este pecado. Minutos depois, lá estava você, cometendo o mesmo pecado. Sabem por quê? Não é porque faltou sinceridade, não. É porque faltou poder. Eu bem sei que tudo podes. Nós somos extremamente fracos, mas eu bem sei que tudo podes. Nós somos fracos, mas o nosso Deus é forte. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus sabe todas as coisas. Então, o primeiro ponto que Jó nos ensina é: nós somos limitados, mas Deus, Ele é todo poderoso. Segundo, nada é por acaso. Ainda no versículo 2, Jó diz o seguinte: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O cristão convicto, ele não acredita em sorte, ele não acredita em acaso, ele não acredita em coincidência. O cristão convicto, ele acredita que Deus, ele arquitetou tudo desde a fundação do mundo. Ele já sabia de tudo e sabe. Não há nada que foge ao controle de Deus. Às vezes nós estamos com uma situação em que nós pensamos: cara, como é que eu vou sair dessa situação? Será que tem saída de fato? Nós começamos a indagar. Mas Deus, Ele nos mostra que Ele está à frente, Ele está no controle, Ele está no comando. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu me recordo agora de Romanos 8, 28, que talvez seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E é interessante porque o mesmo verbo, o verbo saber, que Jó utiliza aqui, é o mesmo que o apóstolo Paulo utiliza lá em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. E Jó diz: eu bem sei que tudo podes. Esse saber aqui não é um saber teórico. Eu ouvi falar, eu ouvi dizer, talvez seja assim, talvez seja assado. Não, é como se Jó estivesse dizendo o seguinte, bem como o apóstolo Paulo: eu sei, nós sabemos, é uma convicção, eu senti na prática isso que eu estou falando. Essa é uma certeza que nós devemos ter, que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E o terceiro ponto, que aprendemos com Jó também, está no versículo 3 até o versículo 5. Do verso 3 ao versículo 5 diz o seguinte, versículo 3: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, a princípio isso aqui não é contraditório, porque se você pegar lá no capítulo 1, sabe o que Deus diz? Tens visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto,
temente a Deus, se desvia do mal. Como que um homem com todas essas qualidades pode chegar ao final da sua vida, no capítulo 42, e dizer o seguinte: eu conheci a Deus só de ouvir falar? Irmãos, isso aqui é algo que me faz refletir bastante. Mas para que compreendamos bem, eu tenho uma ilustração para vocês. Certa feita, um homem chegou ao mar pela primeira vez e disse o seguinte: agora eu conheço o mar, agora eu conheço o mar. E de repente chegou um homem, um marujo, que trabalhava no mar vários e vários anos, com a pele toda enrustada, totalmente queimado. Sabe o que esse homem disse? Eu também conheço o mar. Qual a diferença do primeiro homem para o segundo? O primeiro conhecia só de ouvir falar, tinha acabado de chegar ao mar. Aquele outro homem conhecia por experiência própria, por viver dentro daquela realidade. É isso que acontece com cada um de nós. Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar, não quer dizer que ele não estava nem aí para Deus, conhecia apenas na teoria, é que ele foi se aperfeiçoando no conhecimento de Deus. Quando morrermos, sabe o que nós vamos fazer ao céu? Louvar a Deus. Nós vamos passar 1000 anos, vamos ter pleno conhecimento de Deus? Não. Vamos 1 milhão de anos, pleno conhecimento de Deus? Também não. 1 bilhão de anos? Também não. O conhecimento de Deus, ele é incalculável, ele é imensurável. Nós continuaremos, e eu trago à memória aquele versículo: nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a esse Deus. E para finalizarmos, tudo isso não teria muito sentido se não houvesse um final agradável. Concordam? Não. A certeza que eu tenho, irmãos, é que mesmo Jó perdendo tudo o que tem, não tendo nada restituído, Deus continuaria no controle de todas as coisas. O problema é que muitas vezes nós olhamos para a vida de Jó achando que é sempre um direcional. Jó perdeu tudo, mas foi restituído em dobro, então nós devemos também ser restituídos. Não, irmãos, é Deus quem decide isso, não sou eu, não é você. Ainda que Ele não restitua tudo em dobro, ou não restitua nada, a convicção que devemos ter no coração é: continua no controle de todas as coisas. Que nós viemos declarar: Senhor, eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 10 do último capítulo, capítulo 42. Vamos observar a restauração na vida de Jó. Versículo 10 diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes, o conheceram e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu o dinheiro e o anel de ouro. Deixa aí no versículo 11. Olha esta parte. E o consolaram de todo o mal que quem enviava? Quem que enviava todo esse mal? O próprio Deus. Satanás era usado, era permissão de Deus, mas era o próprio Deus quem dava isso. Cara, isso aqui, realmente nós devemos ser cristãos convictos para aceitar tudo isso e ainda dar glória a Deus. E a Bíblia diz que Jó, ele foi restituído em dobro. Depois vocês puderem fazer uma comparação do capítulo 1, capítulo 2, com o final do capítulo 42, vocês vão ver que tudo quanto Jó tinha foi restituído em dobro. Só para finalizarmos, olha só, no versículo 12 e versículo 13, diz o seguinte, 12 e 13. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, Jó tinha 7. 6.000 camelos, Jó tinha 3. 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. O Senhor restituiu. Agora olha o que diz aí no versículo 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A conta aqui parece que não bateu, porque Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E a Bíblia diz no versículo 13 que o Senhor deu outros 7 filhos e 3 filhas. Sabe quantos filhos Jó tem agora?
Só 10. Ele não deveria ter 20, não deveria ser restituído em dobro? Mas sabe por que só vieram estes? Porque só foi restituído aquilo que se perdeu. Os filhos de Jó não se perderam. Eles estavam muito bem encontrados. Eles estavam no céu, com Deus. Jó sabia muito bem onde seus filhos estavam. Só se é encontrado aquilo que está perdido. Só se ressuscita aquilo que está morto. Não foi assim com a vida dos filhos de Jó. Que nós possamos, em nome de Jesus, crer que o mesmo Deus que trabalhou na vida de Jó é o mesmo Deus que está presente aqui no nosso meio. É o mesmo Deus que derramou do seu Espírito sobre cada um de nós. E que nós coloquemos em prática tudo aquilo que foi ensinado nesta noite, em nome de Jesus. Neste momento eu convido o pessoal do louvor para junto entoarmos a Deus uma canção. E eu peço que os irmãos abram a Bíblia aí rapidinho, ainda em Jó, capítulo 14, a partir do verso 7. Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7. Jó, capítulo 14, a partir do verso 7, diz o seguinte: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos. Passar. Se envelhecer na terra sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Há esperança para nós, há esperança para você. Ainda que as situações digam o contrário, ainda que tudo se levante contra aquilo que se foi pregado pelo próprio Deus, há esperança, há esperança. Fiquemos de pé, louvemos a Deus.